Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para trazer para vocês a parte 2 do nosso estudo sobre o Espírito Santo. E você precisa ficar até o final, porque aqui nós vamos aprender um pouco mais das formas como o Espírito de Deus se revela para nós na palavra de Deus. Amém? Então você que já assistiu a parte 1, fica até o final para você ver completa a parte 2, que é tremenda. E você que ainda não assistiu a parte 1, vai ficar um link aqui na descrição do vídeo para vocês e também vai ter aqui no card para você clicar ali e assistir a parte 1 sobre o Espírito Santo. Ali vai ter um testemunho sobre como foi a minha jornada de descobrimento do Espírito Santo e como o Espírito Santo de Deus se moveu na minha vida em alguns momentos. É muito lindo. É um momento de edificação sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Então, corre lá na parte 1 e assista, porque foi tremendo. E hoje estamos aqui para ministrar a parte 2. E nessa parte 2, nós vamos revelar aqui para você alguns nomes pelo qual o Espírito Santo de Deus é mencionado na palavra de Deus. Sim, eu vou mostrar para vocês na Bíblia alguns nomes que são usados para o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vem comigo? E Deus, em sua multiforma de se revelar a nós, ele traz o Espírito Santo através de Jesus. Jesus deixa para nós o Consolador, o Espírito Santo. E na Bíblia, nós temos algumas dessas formas de revelação onde Deus mostra nomes diferentes pelas quais nós podemos chamar o Espírito Santo. E uma dessas formas está lá em 1 Coríntios, a qual ele é chamado de Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É verdade. Nós somos santuários de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Está escrito em 1 Coríntios. Essa revelação do Espírito Santo. A segunda forma é o Espírito de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau! Se o Espírito de Deus não está em vós, o Espírito de Cristo não habita em vós, então você não é dele. A terceira forma, Espírito da Verdade. Lá em João, capítulo 16, versículo 13, diz: Mas, quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa passagem aqui fica muito clara, fica muito forte no meu espírito, que quando aqui diz que ele não falará dele, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que há, tudo que ele ouviu sobre você e sobre Cristo que há de vir. Então aqui é uma revelação que o Espírito da Verdade, ele estava desde o princípio com Deus. Quando o Senhor te formou, quando você ainda nem era. O Senhor estava lá escrevendo a sua história, formando todos os seus dias. Cristo, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus estava lá. E ele sabe tudo sobre você, toda a sua história. Então é o Espírito de Deus que ora por você, que intercede por você. E o Espírito de Deus anuncia o que há de vir sobre a sua vida e Cristo que há de vir. Sobre a volta do nosso Senhor. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus fala. É sobre isso que o Espírito de Deus anuncia. A quarta forma é o Espírito da Graça. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, diz assim:
De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Esse versículo que fala sobre ultrajar o Espírito da graça, ele fala sobre a gravidade de rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Se já era grave no Antigo Testamento, aonde Moisés tinha suas leis, desprezar as leis de Moisés já era grave, já era tido como um pecado. Muito pior é desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. Esse versículo todo ele fala sobre a apostasia, sobre algumas pessoas conhecerem a verdade de Cristo, conhecerem o evangelho do Senhor, aceitarem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e lá na frente elas se apartarem do evangelho. Elas desprezarem aquilo que Cristo fez na cruz. Essa parte, quando fala sobre pisar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça, indica o abandono consciente do Evangelho, da fé. Não é apenas uma fraqueza, aquele momento em que a pessoa se sente fraca na fé, não tem forças para orar, não tem forças para louvar, não tem forças para buscar a presença de Deus. Não! A apostasia revelada aqui no versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, fala sobre isso. Sobre a frieza do coração, sobre a apostasia. Vai chegar o tempo, a palavra de Deus diz que haverá o tempo em que muitos que um dia declararam Cristo se afastarão. Esse momento será chamado como apostasia, aonde a pessoa vai endurecer o seu coração, ela vai se esfriar, ela vai se apartar daquilo que vem de Deus, das coisas do reino. A pessoa fala com seus lábios que ela não crê em Jesus Cristo, não busca as coisas do Senhor, não ora. O pecado que ela comete já não traz mais remorso. O pecado que ela comete se tornou natural. Ela não sente a dor do pecado. Ela não sente que o pecado é aquilo que nos divide da presença de Deus. Ela não sente que o pecado nos separa da presença do Senhor. Não tem remorso, o coração está duro, está frio, está cauterizado da presença de Deus. É diferente de uma pessoa que busca as coisas do Senhor, mas não sente aquela presença mais. Ela está fria, ela está distante, mas ela sente que o pecado dói. Uma pessoa que não está vivendo um tempo de apostasia, o pecado dói, mas ela não tem forças de buscar. Se você é essa pessoa, meu querido, minha querida, que está distante dos caminhos do Senhor, que sabe a verdade sobre Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre o sacrifício de Cristo na cruz e o seu sangue derramado por nós, sobre a ressurreição do Senhor e a volta de Jesus, e você não tem forças para buscar, eu te incentivo a hoje, em nome de Jesus, você se voltar ao Senhor. Você se voltar às coisas do reino de Deus, porque é chegada a hora da vinda do Senhor, da volta do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós precisamos buscá-lo enquanto ainda se pode achar. É totalmente diferente da apostasia, da frieza do coração, da dureza do coração, do qual a pessoa rejeita a cruz, rejeita o sangue que foi derramado, rejeita a ressurreição. Essa pessoa já não tem mais o que fazer, já não tem mais. Nós precisamos orar por essa pessoa para que isso seja quebrado no nome de Jesus, porque essa pessoa está tão distante, existe um abismo entre essa pessoa e a verdade de Cristo, porque essa pessoa rejeita a cruz conscientemente. Essa é a apostasia que está falando nesse versículo. E uma das outras formas, a quinta forma, é o espírito
da glória de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Se pelo nome de Cristo sois injustiçado, é para aquela pessoa que é perseguida, que por causa do evangelho ela vive a perseguição, as pessoas te rejeitam, as pessoas falam de você e falam mal. Porque você é uma pessoa que tem se santificado, que tem buscado o nome do Senhor, que tem buscado viver Cristo aqui na terra. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. É para você, meu querido, minha querida. É para você que passa dias de luta, dias de dificuldade financeira, espiritual, dificuldades no seu casamento, com seus filhos. Você tem vivido tempos difíceis, tempos de guerra, e mesmo assim você tem perseverado, você tem persistido no evangelho. Você não desiste, independente da situação pela qual você esteja passando. Você está ali buscando em Cristo, confiante no Senhor, perseverando nas promessas de Deus. Essa palavra é para você. Sobre vós repousa o Espírito da glória. Aleluia. Sexto, vamos ver, 6, 5. Sexto, Consolador. O Espírito do Consolador. Lá em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Gente, aqui é Jesus falando para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos que Deus enviará no nome de Jesus o Consolador, aquele que habita em Jesus. O Espírito Santo já está em Cristo. E quando Jesus vai partir para a eternidade, quando se cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra, então ele deixará o Espírito dele com nós, que é o Espírito Santo que habita em Jesus, fica para nós, fica para nos ajudar, para nos auxiliar. E a palavra diz claramente que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo de Deus que nos traz a memória que Cristo voltará, que nós vamos reinar com Cristo. É o Espírito Santo de Deus que testifica as coisas do reino na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, que ora por nós aquilo que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus que revela tudo aquilo que tem de pecado, tudo aquilo que tem de lixo, de entulho, tudo que está em oculto e que muitas vezes é escondido com o passar dos dias, que nós mesmos não queremos trazer à luz. O Espírito Santo de Deus, ele ora por nós e ele revela aquilo que precisa ser transformado, modificado. É o Espírito Santo de Deus que traz a luz, que nos ensina e que nos conduz pelo caminho da verdade. Aleluia. O sétimo é o Espírito da adoção. Ô Cristo! Lá em Romanos 8,15, a palavra de Deus diz assim: porque não recebeis o espírito de escravo, o espírito de escravidão, mas recebeis o espírito de adoção, de filho, pelo qual chamamos Pai, Abba, Pai. É através do sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue derramado, pela ressurreição do Salvador. É através de Jesus Cristo que nós fomos adotados. Esse espírito de adoção. Hoje nós podemos chamar a Deus de Pai. Podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Paizinho. Paizinho, olha por mim. Tenha misericórdia de mim. Se um pai da carne, pelo qual nós fomos gerados, se compadece de nós e nos dá aquilo que nós pedimos,
que olha por nós, que ora por nós, quanto mais o nosso Deus celestial, que é o nosso Pai nas alturas, que é o nosso Criador, que é quem nos formou, e através de Jesus, hoje nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos hoje rejeitar todo o espírito de orfandade. Hoje nós podemos rejeitar todo o espírito de abandono no nome de Jesus Cristo, porque nós temos Deus como nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. Através de Cristo Jesus, nós fomos adotados, somos filhos de Deus. Esse espírito de adoção é que tem que prevalecer, é que tem que reinar sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? O 8º é o espírito de santidade. Aleluia. Eu amo esse espírito de santidade. Oh, Jesus, Jesus. Porque é através da santificação que nós podemos nos achegar a Deus. É através da santificação que nós podemos ir profundamente no Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. É através da santificação que nós podemos ter intimidade com Deus. Mateus 6:6. A palavra diz: quando você for orar, feche a porta do seu quarto, vá no secreto e ore a Deus no secreto, porque é no secreto que o Senhor te responde. É no secreto que o Senhor estará lá contigo. É no secreto que você vai confessar os seus pecados. É no secreto que você vai confessar a sua fraqueza. É no secreto que o Senhor vai te responder. É no secreto, é no silêncio. É no silêncio com Deus que as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos fracassos são revelados. O secreto revela o nosso caráter. Nós precisamos do silêncio de Mateus 6:6, para que nós venhamos ser santificados, para que nós venhamos ser limpos. Não existe santificação sem a limpeza. Você precisa primeiro se limpar. Você precisa se abster dos seus erros, das suas falhas, daquele pecado que você sempre tem caído. Aquele pecado que você sempre retorna. É no secreto que você vai dobrar os seus joelhos e você vai falar: Senhor, eis-me aqui, Pai, porque eu não consigo sozinho. Me ajuda, Senhor. Eu não quero mais pecar contra ti, Deus. O pecado me separa da sua presença, Espírito Santo. O pecado me divide de ti, Senhor. Me limpa hoje, Jesus. Me restaura hoje, Jesus. Eu quero me santificar, Senhor. Eu quero me santificar, Deus. Esse espírito de santificação está lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 4, que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação. Santificação é uma renúncia da nossa imaturidade. Santificação significa limpar os pecados, trazer à luz uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Agora que vem a revelação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não se santificar, você não verá o Senhor. Então buscai santificar-se dia e noite, meus queridos. Busquem santificar os seus lábios, santificar os seus ouvidos, santificar os seus pensamentos, santificar as suas atitudes, porque sem santificação você não verá a Deus. Eu quero ver Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero te ver, Paizinho. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero me santificar porque eu quero te ver, porque eu quero te conhecer, Jesus. Declare isso hoje para você na sua vida.
Declare com os seus lábios que você quer se santificar, que você quer conhecer Jesus. Agora nós vamos trazer alguns títulos, algumas dessas formas pela qual o Espírito de Deus aparece na Bíblia. Uma delas é como pomba, paz, pureza, rios de águas vivas, águas purificadoras. Lá em Isaías 44, versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Você que está com sede, o Senhor vai derramar água sobre você. Rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. João 7, capítulo 7, versículo 37. Jesus se coloca em pé e anuncia para os seus discípulos. Ele declarou: se alguém tem sede, venha a mim. Beba da minha água e você nunca mais terá sede. Cristo é o rio de água viva. Ele é a torrente que derrama sobre a terra seca. Aleluia. Nós também temos a revelação dele como óleo, como azeite. Ele era usado como uma representação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. A unção não estava no óleo, mas era uma representação. O óleo, ele era usado para ungir alguém, para liberar alguém no mundo espiritual, para abençoar alguém, para curar e para trazer a luz usando as lamparinas. O óleo era colocado nas lamparinas e ali ele era aceso. E aquele óleo queimava e acendia e iluminava. Então essa é uma das representações. Também temos o Consolador, o poder, intercessor, unção e o selo. Não tem como não falar do selo, meus queridos. Cristo é o selo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. O selo do Espírito Santo, que significa a garantia da salvação para aqueles que creem em Cristo. Diz: o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Na cultura antiga, o selo era um sinal de propriedade. Antigamente, lá no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, nós tínhamos o selo como algo poderoso, como se fosse algo, como se fosse uma propriedade. Nós tínhamos também a autenticidade, como se fosse uma garantia, uma verdade. Tinha também como se fosse o símbolo de uma proteção, algo muito importante. Antigamente, quando eles fechavam um contrato de um terreno, de posses, de terras, ou os pergaminhos, quando eles eram entregues, quando eles eram levados a Roma para serem entregues para autoridades, esses selos, essas terras, quando eram vendidas, elas vinham todas com o símbolo de um selo. E esse selo garantia que aquilo era propriedade de alguém, que aquilo garantia a autenticidade daquele documento que estava sendo entregue como verdadeiro. E também servia como uma proteção. Aquilo estava selado e era protegido, ninguém podia abrir. Quando fosse ser aberto, aquele selo tinha que ser quebrado. Então, na quebra daquele selo, aquele documento poderia ser aberto e ali dentro tinha sempre algo importância, de extrema importância. Então, o selo que é Cristo, ele é extremamente importante. Ele nos revela como propriedade de Cristo, como autenticidade da palavra da verdade de Deus e como a proteção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Paulo também nos traz essa revelação. Paulo está nos ensinando que o selo é Cristo, que o Espírito Santo de Deus é esse selo. O primeiro é que pertencemos a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, tem essa confirmação. O segundo é a autenticidade da fé. Através do Espírito Santo, somos transformados por Deus.
E o terceiro é a garantia da salvação. O Espírito é chamado de penhor, ou uma garantia da nossa herança, a garantia de que Deus cumprirá com a sua promessa de redenção sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então, nós temos essas três afirmações: que somos propriedade de Cristo, a autenticidade do Espírito Santo, que é o selo sobre as nossas vidas, e a garantia da salvação. Temos essa proteção, esse penhor do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E também temos essa revelação de formas diferentes. Temos ela como o sopro, como o vento. Lá em Atos 2, ele aparece como vento. Também temos em Atos 2, ele sendo trazido para nós como uma forma de fogo. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus também é fogo. Lá em Êxodo, vou fazer aqui para vocês um link sobre o Espírito em forma de fogo no Antigo Testamento, para vocês verem como ele se completa, e também o Espírito como forma de fogo no Novo Testamento. Então, lá em Êxodo, tem ali aquele link de Êxodo 3:2 com Levíticos 9, capítulo 9, versículo 23 e 24. Aonde Deus confirma a aprovação e o sacerdócio de Arão. Então o Senhor manda um fogo para consumir a oferta. O fogo significa aprovação de Deus. O fogo significa manifestação da glória de Deus, santidade, pureza, justiça. Isso tudo nós podemos ver em Atos 2 também. Lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 3 e 4. E foram vistos por eles línguas repartidas como aqui de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Também nós temos no Antigo Testamento uma parte que eu não poderia deixar de mencionar para vocês, que é quando o povo de Deus vai atravessar o mar e Faraó está em perseguição atrás do povo de Deus. Então, Deus manda uma coluna de fogo para abrir o caminho para o povo de Deus passar. Uma coluna de fogo para impedir que Faraó alcançasse o povo de Deus. Aquele fogo, ele aquecia o povo de Deus na noite, porque as temperaturas no deserto na noite são baixíssimas. O frio é extremo. Então o Senhor mandou aquela coluna de fogo para aquecê-los, para iluminar o caminho que eles iam passar e para impedir que o povo do qual eles estavam fugindo, o povo de Faraó, os servos de Faraó, o exército de Faraó, perseguia o povo de Deus. Então o Senhor mandou aquela coluna de fogo para aquecer, para iluminar e para direcioná-los até o caminho de Deus, até o outro lado. Para a gente poder fechar, eu não poderia deixar de falar aqui para vocês. O fogo consumidor que vai provar todas as nossas obras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 12 ao 15. Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, meus queridos, todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. O Senhor, ele prova o nosso coração. Se o nosso coração é puro, se está reto, se está no lugar certo, se a motivação é certa, se a intenção do nosso coração é certa. Do contrário, todas as nossas obras serão queimadas como palha, como feno. O Senhor prova a intenção do nosso coração. A palavra de Deus diz que no último dia, no dia do julgamento do Senhor, o Senhor provará todas as nossas obras, e aquilo que for ouro, aquilo que for prata, aquilo que for puro, aquilo que for cristalino, aquilo que for verdadeiro, isso prevalecerá, permanecerá, o fogo não vai consumir. Mas aquilo que teve a intenção das obras de orgulho, da vaidade,
do interesse próprio, do próprio ego, aquilo vai virar palha. Aquilo vai ser queimado, aquilo vai ser consumido, porque Deus não permitirá que entre no reino dele obras mortas. O Senhor apenas permitirá aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. E o Espírito Santo de Deus é esse fogo que depura todo mal, que depura toda iniquidade, que depura toda maldade. O fogo consumidor é o fogo de Deus. Ele é o fogo vivo. É Ele que incendeia, é Ele que nos acende. Amém, meus queridos? E aqui nós encerramos a nossa parte 2 do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Então aqui eu deixei várias referências para vocês buscarem na palavra de Deus sobre o Espírito Santo, sobre as formas como ele se revela, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Formas pela qual o Espírito de Deus se mostra para nós, as quais nós podemos clamar e buscar. Enche-me com o seu fogo, Senhor. Queima aquilo que é morto em mim, Senhor. Revela, revela, Jesus, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não vem de ti. Podemos clamar águas vivas, águas purificadoras, óleo de unção, azeite, Senhor, transborda o seu azeite na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, intercede por mim, intercede na minha fraqueza. Então aqui existem vários gatilhos, várias armas para vocês lutarem da forma certa, da maneira certa, buscando em Cristo, buscando a verdade de Cristo sobre a sua vida. Amém? Amém, meus queridos? E para o nosso terceiro episódio, para o capítulo 3, para a parte 3 do nosso estudo sobre o Espírito Santo, você não pode perder, galera. Na parte 3 do estudo sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes. E eu tenho certeza que vai ser uma revelação sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai se edificar e você vai querer mais sobre Jesus. Você vai querer mais sobre Deus, sobre o Espírito Santo que se move através de Cristo. Amém? Eu tenho certeza que você vai querer ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Não tem como assistir o último capítulo e você não desejar ardentemente ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Esse mover de Deus sobre a sua vida. Que você seja batizado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e que se façam novas todas as coisas, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, nós encerramos aqui a parte 2 do estudo sobre o Espírito Santo. Se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá, assiste, vai ter aqui o card. Clica aqui, assiste a parte 1, ou vai ter na descrição aqui para vocês poderem também estar clicando e assistindo depois. E eu incentivo a vocês a não perderem a parte 3 sobre o dia de Pentecostes, a qual o Espírito Santo de Deus desce em línguas repartidas de fogo e todos ali são batizados pelo poder do Espírito Santo. E são essas línguas dos anjos as quais até hoje nós podemos orar a Deus. Amém? Então eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá. Capítulo 3, te espero lá. Gente, um beijo e Deus abençoe. Até lá.